Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos da nossa querida TV Mundo Maior, que alegria mais uma vez entrar na sua casa, no seu ambiente, para podermos falar do Espiritismo, esses temas tão palpitantes que nos enchem o coração e nos dá a esperança. O programa ABC do Espiritismo inicia nesse momento com a apresentação de Sérgio Vilar e de André Luiz Querini Vilar. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria, que honra podermos participar de um programa que vai estar envolvendo outros corações amigos, que o programa de hoje possa estar sob a égide, sob o amparo, o guante da espiritualidade amiga e de Jesus, o nosso Mestre e o nosso Senhor. E aproveito para deixar o WhatsApp para interagir conosco sobre o tema, sobre os comentários ou mesmo fazer parte da nossa lista de transmissão. O número do programa é 19 997 782794. André, o que nós vamos estudar hoje? Nós temos o hábito de fazer um programa, o estudo do Livro dos Espíritos, o outro programa, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. O que vai ser hoje? Hoje nós estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo, dando continuidade, capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. Não julgueis para não serdes julgados. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Então nós veremos duas narrativas bíblicas e veremos também o item 13, que é um comentário de Allan Kardec sobre essas passagens bíblicas. O primeiro item, o 11, está em Mateus, capítulo 7, versículos 1 a 2. Não julgueis, pois, para não serdes julgados, porque com o juízo que julgardes os outros, sereis julgados. E com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós. É interessante, nós estamos cansados de lermos o Evangelho, na verdade? E nós somos incapazes de tentar viver o Evangelho, interpretar. Não julgueis para não serdes julgado, com a medida que vós julgar o vosso próximo, vós será julgado. Todos nós conhecemos essa máxima de Jesus, mas todos os dias fazemos um monte de pré-julgamento. Fazemos julgamento dos nossos familiares, dos nossos vizinhos, quem trabalha ao nosso lado. Estamos sempre julgando as pessoas. E é interessante nós notarmos que esse julgamento, às vezes, custa caro para todos nós. Por quê? Porque, de uma certa maneira, o julgamento, ele faz com que nós cometamos uma ação. E a doutrina espírita, dentre as leis que Deus criou, vem nos explicar que para cada ação tem uma reação. Mas o que significa isso? Significa a primeira epístola de Paulo, quando ele diz que o plantio é livre, mas a colheita tornar-se-á obrigatória. Então, tudo aquilo que eu faço para o meu semelhante, seja no campo do bem, seja no campo do mal, existe a lei de retorno. Como nós devemos proceder com uma prática que nós ainda possuímos? Nós ainda julgamos, e quando colocamos o nós, eu, que estou apresentando o programa, também ainda sofro deste mal. O problema não é o julgamento, o problema é a falta de medida. Com aquelas pessoas que eu tenho afinidade, eu absolvo, eu passo a mão na cabeça. Olha o que os pais fazem com os filhos. Olha o que fazemos com aquele familiar que temos afinidade. Nós procuramos o máximo colocar num redoma, como se o male que ele cometeu não seria viável de uma punição, porque exatamente afeta o nosso coração. Quando nós falamos de uma pessoa que de alguma maneira nos prejudicou, financeiramente, familiarmente, economicamente, nós desejamos que aquela pessoa repare o que ela fez para conosco. Então o julgamento nosso, ele ainda é dotado de pesos e de medidas opostas. É isso que Jesus fala. Não adianta você ser brando, já vimos no livro Missionários da Luz que uma mãe por excesso de mimo
fez com que os seus 4 filhos se perdessem. E já percebemos também que o revide, a revanche, o pagar com a mesma moeda pode desencadear uma animosidade que levará séculos, quiçá milênios, para que aqueles espíritos se recomponham novamente. Então Jesus nos dá uma receita terapêutica. Não perca tempo, não perca saúde, não perca energia. Se hoje nós temos a oportunidade de ter as leis, vamos buscar as leis, vamos buscar os nossos direitos, mas com equilíbrio, com moderação. Se hoje nós temos as pessoas que nos representam, vamos ir atrás dessas pessoas, mas sem nós ficarmos pensando, remoendo, vivendo. E o mais grave que Jesus nos diz, a medida é nossa. Conforme o que eu julgo, é a severidade que a lei divina vai me julgar. Conforme o que eu faço para o próximo, brando ou leviano, ou muito exigente, é o modo também que a lei divina tornará a medir as minhas faltas. E o outro item que veremos nesse bloco é uma passagem bíblica também narrada por João, capítulo 8, versículos de 3 a 11. Então lhe trouxeram os escribas e os fariseus uma mulher que fora apanhada em adultério, e a puseram no meio, e lhe disseram: Mestre, esta mulher foi agora mesmo apanhada em adultério, e Moisés, na lei, mandou apedrejar a estas tais. Qual é a vossa opinião sobre isto? Diziam, pois, os judeus, tentando-o para o poderem acusar. Jesus, porém, abaixando-se, pôs-se a escrever com o dedo na terra. E como eles perseveraram em fazer-lhes perguntas, ergueu-se Jesus e disse-lhes: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. E tornando a abaixar-se, escrevia na terra. Mas eles, ouvindo-o, foram saindo um a um, sendo os mais velhos os primeiros. E ficou só Jesus com a mulher, que estava no meio, em pé. Então ergueu-se. Jesus lhe disse: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Nem eu tampouco te condenarei. Vai e não peques mais. Essa passagem de Jesus, ela é uma passagem muito bonita, porque é um convite amoroso a respeitarmos a escolha do nosso semelhante. Mulher poderia ser uma pessoa influente, menos influente, uma pessoa bonita, uma pessoa menos bonita, poderia ser o que fosse. Jesus a tratou com dignidade, é o primeiro ponto. Jesus não foi até ela, a população foi até Jesus. E eles não foram com o objetivo de aprender, foram com o objetivo de tentar Jesus contra a lei mosaica, contra os princípios judaicos. O que aconteceu? Jesus, em todo o Evangelho, mantém a serenidade, a mansuetude e a brandura. Estava calmo e eles começaram a falar: Senhor, na lei de Moisés diz que quando uma mulher é pega em adultério, nós podemos apedrejar, nós podemos fazer isso, nós podemos fazer aquilo. Jesus parou, ajoelhou e começou com o seu dedo a escrever na areia. O que Emmanuel veio mais tarde pelas mãos de Francisco Cândido Xavier dizendo que cada frase era pertinente a um erro de cada pessoa que ali estava. Jesus manteve a calma. E aí nós vamos ver quando falou assim: e como eles perseveraram em fazer-lhes perguntas, aí ergueu Jesus. Jesus estava escrevendo, mas de tanto eles falar na cabeça de Jesus, Jesus parou, calmo, ergueu e disse assim: que atire a primeira pedra aquele que não tem pecados. Não é aquele que não pecou, é aquele que não tem pecados, é aquele que na atualidade está compatível com a lei de Moisés e com a lei divina. E foram saindo dos mais velhos aos mais novos, inclusive os discípulos, inclusive os apóstolos, inclusive os seguidores de Jesus. Ficou apenas Jesus e aquela mulher. Jesus pergunta: alguém te condenou? Não, Senhor. Vá e não peques mais. É interessante, há um desdobramento dessa segunda mensagem bíblica que nós estamos abordando no estudo de hoje,
é que quando Jesus novamente se reuniu com os discípulos, conta que Pedro estava indignado. Por quê? Porque havia algumas culturas entre eles naquela época, havia alguns pontos que eles achavam julgar correto, que de repente Jesus estava mudando todo um quadro social de pessoas que viviam dentro de determinados preceitos que eles julgavam correto. E Jesus, então, ouve uma pergunta de Pedro. Pedro lhe indaga: Mestre, por que você não permitiu que aquela mulher fosse julgada e condenada em praça pública? Jesus, então, deu uma resposta a Pedro de sublime importância. Pedro, não é o ato que muitas vezes gera o crime, o pecado. Só da criatura pensar, ela já está cometendo o crime, já está cometendo o adultério. Então Jesus vem trazer uma nova informação para a humanidade, que nós demandaríamos muito tempo para tentar elucidar esse ponto de vista de Jesus, porque a coisa é muito mais séria do que nós imaginamos. Não adianta criarmos leis humanas para coibir isso ou aquilo, se nós não fazemos o processo educativo de ensinar as pessoas que aquilo é errado. Então ele diz, a partir do momento que a pessoa está pensando sobre um ato da sexualidade desregrada, ela já está cometendo o adultério. Então nós percebemos, não é, que se a mulher acabou de ser pega em adultério, logicamente tem que estar envolvido um homem. Cadê o homem? Naquela época, quem era julgado era só a mulher. Naquela época, vamos nos lembrar que nós estávamos saindo de uma era primitiva para entrar no mundo de provas e expiações. Quantos homens, muitas vezes até para prejudicar a sua própria esposa, não criava determinadas situações para se livrar da sua esposa? Nós sabemos que a história está marcada por manchas de sangue terrível, lógico, tendo em vista a nossa condição espiritual. Queridos amigos, estamos caminhando para o encerramento do nosso primeiro bloco e eu queria fazer um convite muito carinhoso. Todos os dias nós estamos realizando o Evangelho no Lar, de segunda a sábado às 19h30 e aos domingos às 18 horas pelo YouTube da TV A Caminho da Luz. Venha participar conosco, convide a sua família, ou se você está sozinho, participe sozinho, vamos abrir o nosso lar à espiritualidade, ao Evangelho, ao nosso anjo da guarda, vamos procurar unir a família no entendimento, no bom senso. É um convite muito carinhoso que eu faço. Qual que é o YouTube? O da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Se inscreva no canal, habilite as notificações e, acima de tudo, propague esse trabalho feito com muita simplicidade, com muita modéstia, mas carregado de muito amor e de muito carinho pela doutrina dos Espíritos. Queridos amigos, iremos para um breve intervalo, não saia daí, retornaremos com o programa ABC do Espiritismo apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Querini Vilar. Já retornaremos. Queridos amigos, já retornamos, eu não disse, é um breve intervalo. Nós estamos com o programa ABC do Espiritismo, apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Querini Vilar. Hoje nós estamos estudando um capítulo muito interessante do Evangelho segundo o Espiritismo, dos quais, no primeiro bloco, nós estudamos duas passagens de Jesus. Uma delas muito importante, referindo ao julgamento, que não deveríamos julgar para não sermos julgados, e o segundo, aquela mulher adúltera que foi pega em adultério. O que nós vamos estudar agora no segundo bloco, André Luiz? Nós vamos estudar o item 13, que é o comentário de Allan Kardec, o resumo de Allan Kardec sobre essas duas passagens bíblicas que nós vimos. Mas antes, eu quero deixar o WhatsApp da TV.
Eu quero que você interaja conosco, mande sua dúvida, sua participação ou peça para fazer parte da lista de transmissão, é gratuito. O número do programa é 19 997 782794. Comenta Allan Kardec no item 13. Aquele que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra, disse Jesus. Esta máxima faz da indulgência um dever, pois não há quem dela não necessite para si mesmo. E ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar nos outros o que nos desculpamos em nós. Antes de reprovar uma falta de alguém, consideremos se a mesma reprovação não nos pode ser aplicada. A censura de conduta alheia pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos criticamos. Este último motivo jamais tem escusa, pois decorre da maledicência e da maldade. O primeiro pode ser louvável e torna-se mesmo um dever em certos casos, pois dele pode resultar um bem, e porque sem ele o mal jamais será reprimido na sociedade. Aliás, não deve o homem ajudar o progresso dos seus semelhantes? Não se deve, pois, tomar no sentido absoluto este princípio: não julgueis para não serdes julgados, porque a letra mata e o espírito vivifica. Jesus não podia proibir de se reprovar o mal, pois ele mesmo nos deu o exemplo disso e o fez em termos enérgicos, mas quis dizer que a autoridade da censura está na razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Tornar-se culpável daquilo que se condena nos outros é abdicar dessa autoridade e, mais ainda, arrogar-se arbitrariamente o direito de repressão. A consciência íntima, de resto, recusa qualquer respeito e toda submissão voluntária àquele que, investido de algum poder, viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. A única autoridade legítima, aos olhos de Deus, é a que se apoia no bom exemplo, e o que resulta evidentemente das palavras de Jesus. É interessante, eu ouço muito no movimento espírita uma falsa interpretação sobre o que vem a ser a terceira obra do Pentateuco Espírita, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos dizem que temos que ler e nos aprofundar no Livro dos Espíritos. É verdade, estão corretos. Outros dizem que nós temos que ler, nos aprofundar e entender o Livro dos Médiuns, para entender os fenômenos mediúnicos. Também é verdade. E muitas pessoas imaginam que o Evangelho segundo o Espiritismo tem que ser aberto ao acaso e é um livro para ler esporadicamente. Isso é falso. Dois momentos importantes que nós devemos explicar. Por exemplo, nós, durante a pandemia, estamos fazendo o culto do Evangelho no Lar todos os dias. E fazemos pela transmissão do YouTube da página TV Caminho da Luz. Pois bem, o evangelho que nós usamos lá é o evangelho ao acaso. Nós abrimos o evangelho ao acaso, que é uma sessão pública. Mas não quer dizer que nós, os espíritas, não temos que estudar profundamente os 28 capítulos inerentes a esse livro. Porque nós temos que entender esse livro de maneira correta. Nós temos que entender esse livro dentro dos seus aspectos. Tem espírita que não sabe que o Evangelho segundo o Espiritismo é dividido em duas partes. A primeira parte, trechos bíblicos, como nós vimos, e também alguns comentários de Allan Kardec, como estamos vendo agora. E depois tem a segunda parte, que é a instrução dos espíritos, que tem a parte das mensagens espirituais. Então, quando nós vemos, por exemplo, uma questão do julgamento, Allan Kardec define de uma maneira sublime qual tem que ser o nosso comportamento. E para isso nós temos que ler, nós temos que estudar, nós temos que ver em que tempo que Jesus diz e para que serve. Então nós precisamos sim estudar de maneira muito profunda o Evangelho segundo o Espiritismo.
Eu estou estudando um livro agora, muito interessante, o Retrato Espiritual de Allan Kardec, escrito por um amigo do Chico, Clóvis Tavares, e continuado, Clóvis já desencarnou, e continuado pelo seu filho, Flávio Mussi Tavares, publicado pela editora Didier. E é interessante esse estudo que apresenta o quanto Allan Kardec, quando ele abordava um assunto, ele procurava ser sóbrio, equilibrado, moderado, tanto é que Camille Flammarion disse que Allan Kardec era o bom senso encarnado. Um dos atributos da inteligência é o bom senso. E nós percebemos que aqui, por exemplo, em 3 parágrafos, ele consegue dar uma definição do julgamento. Ele consegue dividir o julgamento em 2, aquele benéfico e aquele maléfico. O benéfico é quando procura instruir, corrigir, orientar e não colocar um grupo todo a se perder, um grupo religioso, um grupo profissional, um grupo familiar. O segundo é aquele que tem apenas e tão somente o prazer de escancarar nos outros os seus débitos, sem olhar para si próprio, sem olhar se é um exemplo também para apontar o dedo para alguém. Porque esse negócio de falarmos de alguém, a gente corre o risco da pessoa virar para nós e falar assim, mas é engraçado, você está falando que eu sou isso e aquilo, mas você é assim, e aí? Então, ao falar do próximo, nós também temos que ter o mínimo de reputação moral, porque senão a gente pode não cometer aquele desvio moral, mas podemos estar sujeitos a cometer um outro. Mas Allan Kardec fala que o julgamento, quando é sóbrio, quando é moderado, quando é equilibrado e quando tem uma vertente de ajudar naquele coletivo, ele passa a ser um dever. Ele passa a ser um dever para lutar contra o mal. Porque se nós imaginarmos assim, não vamos julgar, deixa, está tudo certo, aí o mal vai prevalecer. Se nós não tivermos uma base sólida e uma boa argumentação, o mal vai continuar perpetuando a Terra. Por isso que Allan Kardec fala, conheça, estude e aprofunde. Capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu último item, tem uma colocação de Kardec que eu acho fantástico. Kardec diz assim, que nós não devemos julgar o nosso semelhante desde que ele esteja cometendo erro para com ele mesmo. É um direito que ele tem. Agora, se ele estiver cometendo um erro e este erro estiver envolvendo um grupo ou algumas pessoas, é importante e necessário, quase que obrigatório, a necessidade de nós repreendermos. Então nós percebemos que viver em coletividade não é uma coisa tão simples. É engraçado que eu e o nosso querido André Luiz, nós já lemos muito sobre Chico Xavier. Diga de passagem, Chico Xavier é palpitante lermos tudo que se publica de Chico Xavier, tanto falando da sua pessoa, como homem, como cidadão, como também como médium e das suas obras literárias. E é interessante que Chico conviveu conosco 92 anos e não se tem na história da vida de Chico Xavier um momento que o Chico destinou para falar deste ou daquele. É uma pena quando eu vejo, por exemplo, livros, periódicos, mensagens, dizendo, mas o Chico disse isso de tal pessoa. É mentira. Eu tive a oportunidade de conviver um tempo na casa do Chico, com seus amigos. Muitos dos seus amigos esteve em casa, muitos dos seus amigos estiveram aqui em Itapira. Nós, durante muito tempo, frequentamos Uberaba. E realmente a gente ouvia de todos eles a mesma coisa. Chico não se permitia nem ouvir alguém falar uma fofoca de alguém e nem ele falava de ninguém. Então é impressionante como às vezes as pessoas não percebem quando se põe num livro alguma coisa, ou quando se põe em alguma coisa falando do Chico, que aquilo pode ter uma repercussão para os mais novos que não conheceram o Chico, que pode deturpar a imagem do Chico. Chico foi uma imagem que viveu o Evangelho na sua íntegra. Chico era o Evangelho em vivência, né, André Luiz? Sem dúvida, o exemplo do Chico,
é uma bandeira viva para nós os espíritas, para nós os brasileiros, é uma bandeira, é um exemplo, é um colosso, por assim dizermos, de moralidade, de espiritualidade, de mediunidade. Então falar do Chico ele é muito prazeroso. Até aproveito para divulgar que todos os domingos às 6h30 da manhã e depois é colocado às segundas-feiras no YouTube da TV A Caminho da Luz, nós temos um programa pela Rádio Boa Nova, Chico Xavier, um homem chamado amor. As pessoas que quiserem acompanhar eu e o nosso querido Sérgio, cada programa nós estudamos uma história do livro Lindos Casos de Chico Xavier, do professor Ramiro Gama. É um programa que tem atingido muitos corações, tem tido uma repercussão muito proveitosa e é aqui pelo grupo da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior. Então, nós já gostaríamos de agradecer e ao mesmo tempo de comentar. E já caminhando para o encerramento do programa, estávamos falando do Chico agora há pouco. E nós elegemos hoje para divulgar o livro Tributo a Chico Xavier, o primeiro livro publicado pela TV A Caminho da Luz, com os direitos autorais pertencentes ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, do Dr. Jarbas Leone Varanda, que conheceu o Chico em Pedro Leopoldo e mantiveram a amizade em Uberaba. É um livro fantástico, é um livro de estudo, de entrevista, é um livro em que o pesquisador demonstra uma inteligência aguçada, é um livro também que trata de assuntos muito atuais, apesar de não ter sido escrito na atualidade. É um livro que vale a pena e está ajudando diretamente ao Centro Espírita. Então você pode adquirir pela loja virtual, loja-acaminhodaluz.com.br. E para nós irmos para o encerramento, relembrando que esse livro, ele conta os momentos mais difíceis que Chico passou diante das perseguições, até mesmo dentro do Espiritismo. Nós vamos encerrando o nosso programa ABC do Espiritismo pela nossa querida TV Mundo Maior. Um abraço no seu coração, obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Até o nosso próximo programa. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.